Olá, meu nome é Daniele e eu vou falar sobre os efeitos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade. Então, para introduzir o tema, os conceitos principais, que são mudanças climáticas e biodiversidade, de acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, mudanças climáticas são as mudanças no estado do clima que podem ser identificadas por alterações na média ou na variabilidade de suas propriedades e que persiste por um extenso período, tipicamente por décadas ou mais. Quando se fala de propriedades, a temperatura, a precipitação, a umidade. Por exemplo, se chovia em determinado local em determinado período do mês. Devido às mudanças, daqui décadas não vai mais chover naquele local. Se chover, vai demorar muito mais tempo para essa chuva chegar, a seca vai ser maior. Então, é sobre isso que está falando. Em biodiversidade, o significado vem da Convenção da Diversidade Biológica, que é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas e os complexos ecológicos que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Então, em biodiversidade se fala da variação entre vários ecossistemas e variabilidade genética. Então, é um espectro muito grande. Agora, para falar dos efeitos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade, eu utilizei tópicos, né, desse relatório aqui do Ministério do Meio Ambiente, que tem algumas revisões do painel intergovernamental e da Convenção da Biodiversidade, principalmente esse capítulo, Mudanças de Clima e Biodiversidade, Impactos Observados e Projetados. E o primeiro tópico desse capítulo são mudanças observadas no clima, aquelas que já estão evidenciadas, né, pela literatura, como o aumento da concentração do efeito estufa na atmosfera, elevação do nível do mar, a extensão da cobertura de neve e do gelo diminuiu, a precipitação aumentou em latitudes maiores do hemisfério norte, mas diminuiu em áreas subtropicais, e também o aumento da frequência de eventos extremos. Quando se fala depois de projeções de mudanças no clima, tudo que se é citado, que já foi observado, se espera que vá agravar. Agora, em mudanças observadas em ecossistemas terrestres e marinhos associados ao clima, se fala sobre mudanças no tempo de eventos biológicos, né, a fenologia. Isso pode ser melhor observado em espécies vegetais, que está altamente associado às estações, ao clima. Você vê uma diferença no tempo de floração, de frutificação. Também se observa uma mudança de distribuição, mudança morfológica, comportamental, aumento de pestes e doenças, elas se dispersam por outros locais, aumenta a severidade. Também há uma mudança no fluxo de rios, secas, inundações, temperatura da água. E para exemplificar mudanças em ecossistemas aquáticos, primeiro tem essa pesquisa sobre mudança climática e zonas mortas. O que são zonas mortas? São áreas de ambientes aquáticos que se falta oxigênio, que são chamadas de hipóxias. Né? Essa hipóxia ela é altamente influenciada pelas mudanças climáticas e seus diversos condutores, né? Suas diversas formas de se apresentar. E a hipóxia gera estresse fisiológico em organismos, mudança de comportamento, migração e até mortalidade. Esse trabalho tem essa tabela que mostra os condutores do clima e os seus efeitos físicos e biológicos. Em efeitos biológicos, a temperatura da água tem a produtividade primária, a demanda metabólica, a migração, a decomposição, ciclagem de nutrientes e a tolerância da hipóxia em organismos. A gente tem aqui embaixo a acidificação dos oceanos, que tem falado muito também pelo efeito
que faz em recifes de corais, branqueamento, o retardamento do crescimento dessas espécies, que são muito importantes porque servem de abrigos para outros animais, certo? E esse outro artigo sobre peixes da bacia amazônica, né, e como eles são influenciados pelas mudanças climáticas, é uma revisão e fala que 4.000 espécies de peixes da Amazônia são sensíveis a variações climáticas e podem ser prejudicados. E as alterações da pluviosidade, como o agravamento da seca ou da cheia, desestrutura essas faunas. E eles mostram esse fluxograma que mostra os efeitos em diversas escalas, de indivíduo, população e comunidade. Aqui no começo, como o aumento da temperatura pode atrapalhar o indivíduo. Está mais quente a temperatura, aumenta ali a hipóxia. O que acontece? Aumenta o estresse fisiológico, aumenta a taxa metabólica, precisa de mais energia, e peixes que têm uma estrutura, que são maiores, acabam se prejudicando e se mostra que esses peixes maiores diminuem de tamanho, né, como adaptação, o que gera uma mudança na estrutura, porque as presas desses animais vão aumentar em abundância, porque aquele predador não vai estar mais tão eficiente como se era antes. Aqui, alterações hidrológicas. Se ocorre uma seca, diminui o refúgio, né? Se ocorre, então, uma cheia muito extrema que dura por muitos anos. Então, pode ocorrer o afogamento de raízes das plantas, exemplo, peixes frugívoros vão ser afetados, porque aquelas plantas vão morrer. Em escala de população, ocorre uma diminuição da abundância das espécies, com menor capacidade de adaptação e a perda da variabilidade genética, né? Alterações nos padrões de migração e distribuição geográfica dos peixes. E em comunidade, mudanças na composição de espécies na comunidade de peixes, afetando as relações ecológicas interespecíficas. Agora, o quarto tópico, que são projeções de impacto sobre indivíduos, populações, espécies e ecossistemas, citam vários, esses são só alguns, é o aumento da perda de espécies, extinção de populações silvestres relacionada a mudanças na precipitação, fenologia alterada, desorganização de comunidades vegetais, habitats de espécies deslocando para polos ou mais acima. Também em outros trabalhos falam sobre populações que estão migrando de altitude, certo? Então, estavam mais abaixo, vão para cima de uma montanha, né? De um soerguimento, e conforme vai subindo, essa distribuição diminui, porque a área diminui. E também mudanças de efeitos mais pronunciados em áreas alagadas. Então, o Pantanal, né, que é uma área alagada, se espera que tenha um efeito mais avassalador. Aqui, nesse trabalho, ele tenta analisar, identificar quais seriam essas espécies mais vulneráveis às mudanças climáticas. Ele se utiliza de 3 grupos, né, pássaros, anfíbios e corais, para fazer essa identificação, e escolhe 3 dimensões, que seria a exposição, o quanto esse ambiente esse habitat vai ser modificado, a sensibilidade da espécie, a falta de potencial, né, que ela tem de permanecer naquele local, e a baixa capacidade adaptativa, que seria tem uma baixa dispersão, é endêmica daquele local, não consegue, tem várias barreiras geográficas que não consegue atravessar, não ocorrem microevoluções para ajudar. Então, para ser considerado altamente vulnerável aqui, o 1
seria uma espécie altamente exposta, altamente sensível e com uma baixa capacidade adaptativa. Como ele faz essa análise com 3 grupos de animais, eles fazem também a seleção pensando numa condição, num cenário otimista e pessimista. Então, espécies que são altamente vulneráveis num cenário otimista de pássaros, por exemplo, 24% se espera que são altamente vulneráveis. 22% para anfíbios e 15% para corais, certo? E essas são algumas pesquisas que mostram, tem outras sobre invertebrados também, como borboletas, né, que mostram essa mudança de distribuição de algumas espécies. E com estratégias de mitigação já na consequência do problema, né, seriam remoção de outras ameaças, reduzindo estresses adicionais, como espécies invasoras que competem com espécies nativas, restauração de habitats, translocação de espécie. Uma espécie está naquele local e é altamente suscetível à extinção, então se transloca esse animal para outro local e talvez, se aquele habitat nativo se regenerar, conseguir reconstruir, talvez pode ser reintroduzido, né? É isso. Essas são as referências. E muito obrigada.